Esse início de trabalho eu sou muito grato assim de estar trabalhando. Quando a pessoa trabalha, ela tem que lembrar assim que o desânimo pode chegar perto, mas não chega. A perspectiva da pessoa, o movimento, a responsabilidade que ela tem, então ela vai caminhando na vida. Então esse trabalho nos possibilita essa condição de ir caminhando na vida. Fazer a diferença de uma pessoa para outra é quando ela trabalha para a luz. Nosso trabalho é assim, trabalhando para a luz. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Aos Ouvintes da Mensagem do Grau. Setembro de 1931. A luz, ela é bem importante. Ela é superior. Se a gente observa, as pessoas que trabalham para a luz, elas apresentam sabedoria, elas não têm pendência. E se tiver alguma coisa atrasada, ela tem uma força para ir lá resolver. Então, trabalhar para a luz é essa condição muito importante. Então, a pessoa tem que ficar esperta com ela mesma e fazer esforço para continuar trabalhando. Então ela sempre será vitoriosa, porque eternamente a luz é vitoriosa. Então o nosso trabalho possibilita essa condição. Cada elemento da equipe tem que fazer esta observação de períodos anteriores, de períodos atuais, de conhecidos, como ele vem tendo uma transformação dentro dele. E é bom a pessoa lembrar assim, que nós temos o nosso destino. E quando a pessoa está trabalhando para a luz, as pendências anteriores, os fios antigos, eles param. Se a pessoa continua trabalhando, esses fios secam. Aquilo que a pessoa teria que passar, ela é beneficiada. Então a pessoa tem que lembrar assim, por ela estar colhendo agora, não quer dizer que se ela parar de trabalhar para a luz, aquilo que ela está colhendo, ela vai continuar colhendo, porque os fios das pendências vão manifestar. Isso é uma coisa física. Então a pessoa tem que lembrar assim, na nossa vida diária, quando a gente está ligado na luz, a gente também tem uma proteção. É só observar assim conhecidos que não têm um movimento, que não estudam o livro Na Luz da Verdade, que está sempre tendo coisas para serem resolvidas. Quem trabalha para a luz não tem, porque ele não deixa desencadear, ele é protegido. Isso é físico, é só cada um observar a sua própria vida. Então a pessoa tem que esforçar-se para ter a dignidade de continuar trabalhando. Ela é que tem que esforçar-se. É bom a pessoa lembrar assim, que ouvimos que não precisamos de fazer nada para a luz. E que temos que lembrar assim, que os ensinos, eles sempre nos trouxeram. E que as pessoas acham assim que quando a pessoa caminha direito na vida, é como se ela estivesse acendido uma vela, que agora ela é diferenciada. Caminhar direito na vida não é qualidade. A natureza do espírito humano é superior, é uma qualidade superior. Caminhar errado, que é desequilíbrio. A mensagem do Grau tem esse valor. E é bem importante assim que nos conceitos da nossa vida diária, a gente vai observando que quando uma pessoa tem costumes que prejudicam a saúde, ela sempre alicia outros, facilitando a vida dos outros, sorrindo, sempre amável e sempre oferecendo aquele costume ruim para esses. O trabalho da luz é bem importante assim, existe uma diferença. E se a pessoa quiser continuar fazendo a diferença, ela então tem que esforçar-se. Porque nós temos as pendências antigas. E nas pendências antigas sempre vem aquelas orientações assim, que pode ser depois, pode ser daqui a pouco. E nas orientações antigas a gente vê assim, que quando o relógio toca, se a pessoa não levanta, muitas vezes passa muitos minutos. E depois a pessoa fica com mal-estar dentro dela. Nós temos que lembrarmos assim que a luz é esta condição muito importante e que nós sabemos assim que existe uma separação, que toda época foi falado
que existe a separação do joio e do trigo, e que a pessoa já tem que conhecer antes, na plantinha, o que é a planta daninha e o que é a planta que vai trazer o benefício. No começo, a pessoa tem que ter essa capacidade de fazer a separação. Aos ouvintes da mensagem do Grau, setembro de 1931. É muito importante cada pessoa fazer um trabalho com ela assim, de saber que os ensinos, eles se encontram numa condição superior e a pessoa é que tem que elevar-se para assimilar esses ensinos. E quando a pessoa passa por uma situação, que normalmente a pessoa só desperta quando ela passa por situações catastróficas, e que ela foi beneficiada e que não houve um desprendimento do corpo de matéria grosseira, mas os que se encontravam ali nas suas proximidades, alguns perderam a oportunidade de continuar na matéria grosseira. Alguns que viram e que passaram por situações assim, tem um instante de lucidez dentro dele que ele fala que agora ele quer caminhar direito na vida, que ele quer melhorar. Muitos têm esse instante de lucidez. Mas eu vejo assim que nós temos uma condição interna de saber a diferença das coisas. E aqueles que vêm estudando o livro Na Luz da Verdade, eles têm que ser mais sérios com eles mesmos. O benefício não é para as outras pessoas. Então, algumas crianças, quando chegam da escola e que mostra o boletim com as notas que teve prova, então o pai olha e fica orgulhoso e mostra para o filho e fala para o filho e enaltece o filho. Nós somos adultos, nós precisamos de sair dessa condição de querer ser reconhecido. Às vezes, querer ser reconhecido no ambiente de trabalho ou na nossa moradia ou com aqueles conhecidos, nós temos que lembrarmos assim, a referência somos nós. Não tem como eles fazerem um reconhecimento conosco, porque eles não estão estudando o livro Na Luz da Verdade. Então, aquele que está estudando, a melhora que ele vem tendo é dele, não é das outras pessoas. E não tem como as outras pessoas perceberem. Se o pai é alfabetizado, então ele vê o andamento escolar do filho. Mas se o pai não é alfabetizado, não tem como nem o filho mostrar para ele aquele boletim escolar. Então, na nossa vida, nós temos que fazer essa diferença. A avaliação é conosco. E é bem importante assim. Os ensinos que Jesus trouxe, um dos ensinos, ele diz assim, que a pessoa tem que fechar a porta do seu quarto. Então é a pessoa com ela que faz a avaliação como ela se encontra. E depois nós temos um outro ensino muito importante, que é aquele do terceiro mandamento. O dia do Senhor, a reflexão que a pessoa teve durante os 6 dias anteriores. Como ela está fazendo para ver como ela está valorizando o Senhor e valorizando o seu dia, como ela está refletindo. E é bem importante assim, porque nós não temos essa tradição, nossos pais não tiveram, nós não desenvolvemos de fazer um trabalho assim. Então o que acontece? Que nós vamos levando a nossa vida, e nós vamos olhando para o lado, e nós olhamos para o outro lado, e nós esquecemos da nossa vida. Mas é fácil assim da gente ir observando a vida dos nossos pais. Não fizeram um trabalho assim de ir avaliando-se. Não é outra pessoa avaliá-los, é avaliar-se, ver como nós nos encontramos. E a gente vai observando assim que os nossos ascendentes ficaram sem saúde, os conhecidos dos nossos ascendentes ficaram sem saúde. O nosso espírito, ele tem o propósito de voltar para a pátria do espírito. Essa é a condição da nossa vinda na matéria grosseira para nos enriquecermos, nos qualificarmos. A palavra enriquecer é de bens materiais, é dos ensinos, nos fortalecer, conviver bem com as coisas materiais e voltarmos. Então a natureza do espírito é esta, voltar para a pátria do espírito. E a finalidade dele aqui na matéria grosseira é essa. Então nós sabemos assim que se os nossos pais tivessem desenvolvido a condição
de estudar os ensinos, estudar o livro Na Luz da Verdade, então naturalmente não teriam tido um futuro assim, com pouca saúde, com pouco saber. Então teriam tido um futuro com perspectiva de continuação da vida. Nós somos filhos desses pais. Para sermos diferentes, nós temos que nos esforçarmos muito para melhorarmos e ir fazendo a diferença. Se nós deixamos assim as ervas daninhas e crescendo junto com aquele plantio precioso que nós necessitamos dele para aquela colheita, para passar o período até o próximo plantio, então nós vamos deixar a terra ficar enfraquecida e daquelas sementes que nós precisaremos dela no futuro, então elas também ficarão fracas. Nós temos que ter a sabedoria de tirar aquelas ervas que não terão serventias para o nosso uso diário, no futuro que não serão armazenadas. Então o conhecimento dos ensinos é para essa finalidade, é para a pessoa ir armazenando aquilo que ela precisa. Deixar a erva daninha crescer assemelha-se a um comportamento morno, a um comportamento que a pessoa pode deixar para depois, dela ir protelando a sua vida. E nós sabemos assim que todas as coisas na criação têm um tempo. E é bem importante cada um observar, porque a gente tem que observar a vida dos pais, a vida dos conhecidos dos pais, porque aí fica fácil, porque a vida dos nossos pais, nós sempre tivemos contato com eles, e se nós formos estudando o livro Na Luz da Verdade, nós vamos tendo a oportunidade de ir percebendo. Existe um movimento que está possibilitando que todos fiquem enrijecidos. Quando a pessoa estuda o livro Na Luz da Verdade, essa retarda o movimento dela do enrijecimento. Então ela tem possibilidade de colher frutos, de ir percebendo e de ir vendo como é que ela retarda o seu enrijecimento. Aos ouvintes da Mensagem do Grau, setembro de 1931. Essas informações, essas instruções, a pessoa tem que lembrar assim. Existem os que ficam movimentando na vida através dos estudos, procurando assimilar aquelas informações, e existem os mornos. E existe também aqueles indolentes que têm facilidade para falar e que vão induzindo os outros na indolência. Os que recebem as orientações dos indolentes e os que são indolentes, que têm a facilidade de falar, esses serão condenados, porque serão como aqueles joios que não terão serventias, porque toda a vida ficou em cima de teoria. E nós sabemos assim que tem um ensino que é: por suas obras te reconhecereis. As obras também são os nossos pensamentos. E aquilo que nós pensamos, que muitos não têm acesso ao pensamento que nós estamos gerando, mas nós estamos construindo com os nossos pensamentos. A vida é bem simples assim. Nós somos consequência daquilo que nós pensamos, daquilo que nós sentimos e daquilo que nós fazemos. Não precisamos de ficar perto daquilo que nós fazemos, que nós seremos reconhecidos por aquilo que nós fazemos. Se nós sentimos, fica bem fácil assim de observar uma criança pequena que está nas nossas responsabilidades, ou um animal. A pessoa sente aquela criança, a criança está num outro ambiente, o jeito que a pessoa sente aquela criança aproxima do adulto. O jeito que a pessoa sentiu com o animal vem até aquela pessoa. E do jeito que nós pensamos, nós somos hoje o fruto daquilo que nós pensamos. Fica bem fácil assim da gente ir observando se a pessoa julgou durante a vida que ela era qualificada, mas ela não movimentou, ela mantém naquele status de décadas. Se ela vê que ela precisa de ter ideias diferentes, maneiras diferentes, posicionamentos diferentes, melhorar o seu trabalho, melhorar a sua maneira de rendabilidade, passear durante suas férias, ir para uma outra localidade, conhecer uma outra localidade, ela realiza.
ela pode observar-se. Isso é verdadeiro. Os nossos pensamentos do período anterior somos os frutos hoje desses pensamentos. Então nós temos que tirar proveito, e nós sabemos assim que todas as coisas na criação têm um tempo. Então nós sabemos assim que uma pessoa, porque agora está estudando, não acendeu nenhuma luzinha, ela agora não será vista, ela não será diferenciada. E a melhora da pessoa não é para as outras pessoas, a melhora é com ela mesma. Então, quando a pessoa estuda e procura compreender o que ela está estudando, procura ficar impregnada com o seu sangue, com sua maneira de ser, com aquilo que ela está estudando, ela vai qualificando, ela vai ficando mais nobre, mais polida, mais agradável, melhor de se relacionar com ela. E nós sabemos assim que as pessoas que não estudam o livro Na Luz da Verdade, é comum a gente ver que a pessoa tropeçou e volta, ainda chuta aquela peça que ela tropeçou. Ela passa por uma situação, em vez dela ficar agradecida por aquela situação, por ter resolvido aquela situação, ela fica criticando, olhando para trás, menosprezando aquele que auxiliou-a para resolver aquela situação que ela precisava. Então a vida é bem simples. Nos encontramos, de uma maneira geral, invertidos. E para a pessoa voltar para a pátria do Espírito, ela tem que voltar de uma maneira bem simples, porque todos os ensinos são simples. A gente vê assim o primeiro mandamento: não terás outros deuses ao meu lado. Então a gente ouve frequentemente assim que possibilita para a família tudo aquilo que ela necessita. Possibilita para os pais, possibilita para os funcionários tudo aquilo que eles necessitam, possibilita para a empresa tudo aquilo que ele pode possibilitar para a empresa. É o primeiro mandamento. E o primeiro mandamento é bem simples. É aquele mandamento que nos possibilita a bater na porta certa quando apresenta uma situação que nos deixa muito constrangidos, muito limitados. Pode ser a diminuição da saúde, pode ser a vontade de ter um trabalho, a vontade de ir para uma outra localidade. É o primeiro mandamento. Pode ser a perda de uma pessoa querida. É o primeiro mandamento que dá sustentação na vida da pessoa. O esforço que a pessoa tem que fazer, se ela analisar assim, é um esforço verdadeiro para conhecer o livro Na Luz da Verdade e ela ter a dignidade de saber assim que ela tem muito que caminhar devido aos costumes que nós recebemos e costumes que nós trouxemos. E é bom cada um ir observando que a degeneração, a degradação, não encontra-se somente numa geração. Quem faz um estudo mais profundo vai confirmando assim que a degeneração, a degradação, a omissão e o morno já vem há milhares de anos. Somos convenientes para fazermos um movimento, para nos tornarmos aquecidos. De acordo com a luz, a pessoa sabe assim que ela tem que ter uma vontade muito grande dentro dela, para ela conseguir parar o seu karma e agora conseguir não construir novos karmas em cima de karma antigo, é um esforço muito trabalhoso. Então as pessoas trabalham assim, achando que uma criança nasceu com limitações, que aquela criança é uma coitada. A história do homem sobre a terra é sempre de aproveitamento. E nós sabemos assim que muitas pessoas vêm com limitação para mostrar como é possível superar muitas coisas que apresentam na vida, mesmo apresentando a limitação. Então nós não temos a capacidade de fazer nenhuma avaliação. O que nós temos que nos tornarmos é uma pessoa que possibilita ser quente na vida. Para ser quente, quer dizer assim, a pessoa tem que ter o sal. E nos ensinos de Jesus ele fala assim: vós sois o sal da terra. Para sermos o sal da terra, nós temos que ter a condição de defender os ensinos que o Criador nos possibilitou.
E nós sabemos assim que toda época teve seres humanos que teve esta condição. Na época de Jesus, muitas pessoas largaram as famílias, largaram os bens e defenderam os ensinos, que tiveram essa dignidade, essa força, essa coragem, e largaram também as referências que existiam sobre eles, só por conhecer os ensinos que Jesus trouxe. E mesmo assim Jesus não se encontrava mais com eles. Depois nós sabemos também dos cristãos que perseguiam outros cristãos e a coragem daqueles cristãos perseguidos. E hoje nós nos encontramos numa condição muito superior de caminharmos mais facilmente para a vida, de nos apresentarmos como conhecedor do livro Na Luz da Verdade e nos posicionarmos. Então muitas pessoas têm um sorriso irônico, como se fosse superior. Então essas pessoas que têm um sorriso irônico, elas não são conhecedoras dos ensinos, porque se elas fossem, elas também teriam uma sensibilidade interna para saber assim que ela se encontra numa condição superior e ela sabe onde ela pode começar a falar dos ensinos com aquele que ela julga agora que encontra-se numa condição superior com o seu sorriso irônico. Então o esforço é a vida toda e é para a pessoa. Não tem como um pai falar para o filho da qualidade que ele tem, das limitações que ele passou. Somente esse filho, numa condição depois, se ele acontecer de vir a ser pai, de passar por aquelas limitações do relacionamento, da condição de auxiliar um filho pequeno e depois no outro dia ele trabalhar. Somente nesta fase que se ele passou por essa situação é que ele pode ainda conversar com o filho que está passando por isso e falar das suas limitações, das limitações que ele teve. Mas fora disso não tem como, porque aquele filho, na idade em que ele se encontra, ele não tem contraste de vida, ele não tem noção. Então nós tínhamos que encontrarmos numa condição de desenvolvidos para nós aprendermos sem ter que ouvir algo de outra pessoa. Então o esforço é a vida toda e o esforço é sempre individual. Essa condição de morno, essa condição de querer falar, de querer conviver, de querer orientar o outro, de querer ouvir o que o outro tem para relatar, é aquela condição de morno. Mas a vida é bem importante. Nós temos que lembrarmos assim: o que fala muito, ele pouco sabe. E aquele que sabe, ele fala pouco. E ele tem aquela condição de saber o grau em que o outro se encontra para que ele possa dar o passo seguinte. É bem importante porque quem já viu muitas pessoas que morreram, fica bem fácil assim da gente ir observando. Muitos morrem e ficam com cara de horror, de terror. Outros ficam com cara envelhecida, outros morrem e ficam com cara de rejuvenescido. Então esses que ficaram com o semblante rejuvenescido, eles tiveram a compreensão da continuação da vida. E esses que não apresentam assim, eles não estudaram o livro Na Luz da Verdade e agora não apresentam seguro para a fase seguinte da vida. Porque o nascimento e a morte são dois polos que se encontram, não tem uma separação. Agora tem um distanciamento quando a pessoa descuida, quando ela acha que pode deixar para depois. E deixar para depois a pessoa sabe assim, que quando ela não levantou, quando o relógio despertou, e a prática que ela tem nesse interim de até sair para o seu trabalho, muitas coisas ela deixou para trás. Dentro dela ficou um vazio. Aquele dia, muitas vezes, por ela não ter feito aquela prática de estudar o livro Na Luz da Verdade, de meditar, de ir vendo como ela se encontra, qual é o procedimento que ela precisa de continuar tendo, fica vários dias aquele vazio dentro da pessoa. Essa é uma condição muito importante que cada um tem que lembrar assim. Por isso que existe o terceiro mandamento, para fazer uma reflexão
e para ver como a pessoa pode trabalhar com ela. Então a mesma coisa a gente vai observando assim, uma criança pequena que tem já as responsabilidades, que vai para os ambientes de ensino e que ela tem aquela responsabilidade. Os tutores sabem assim que aquela criança precisa de ir para o repouso mais cedo, porque durante o dia aquela criança tem as atividades e ela vai ficar cansada, exaurida e se força, não percebendo esse comportamento que a criança está exaurida, ela adoece. Quando o adulto é atencioso, que está vendo o que está acontecendo, ele modifica o comportamento da criança. Quando ele está desatento, ele fala que não sabe o que aconteceu. Não sabe mesmo, porque não olha para o rosto da criança, ele não olha para o dele, ele não vê como ele está se comportando, ele não faz a reflexão do terceiro mandamento. Como é que ele pode ver se ele está fazendo as suas responsabilidades conforme precisam de serem feitas? Então nós sabemos assim que muitas pessoas acham que os ensinos precisam de serem facilitados e que os ensinos precisam de serem gratuitos. Então essas pessoas são mornas, porque tudo tem um custo operacional, tudo tem uma despesa. Esses que acham assim, eles são mornos, e os mornos sempre ficam para depois. Ficando para depois, a pessoa sabe que ela vai perder a oportunidade, porque dentro dela vai ter um vazio. Mesmo para ir de uma localidade para outra, e num transporte público, a gente sabe assim que aqueles que chegam primeiro, eles têm a oportunidade de pegar as melhores acomodações. Aqueles que chegam por último, muitas vezes já foi preenchido as acomodações, ele fica para trás. Na vida espiritual é o mesmo procedimento, só que a vida espiritual não é um reflexo da vida que nós temos na matéria grosseira. Então a gente vai observando assim, horário é horário, determinação é determinação. E quando uma pessoa acha que pode melhorar alguma coisa, então existe imperfeição. Porque quando existe perfeição, não tem que melhorar nada, é definido. E a gente vai observando assim que tem muitos reflexos no ambiente de ensino. Então, muitas vezes, no ambiente de ensino, fala que pode entrar naquele ambiente a criança ou jovem até determinado horário. Então, não tem tolerância depois daquele horário. Mas aí alguns pais questionam, aí aquele que está fazendo o questionamento ouve a resposta assim que, mas ela pode chegar meia hora mais cedo, porque meia hora mais cedo os portões estão abertos. Então se a pessoa esperou até o último minuto, ela ainda quer mais um pouco. Essa família é muito morna. Então é bem sério assim, esse jeito de ser que nós temos, que nós recebemos, que sempre falaram assim para nós, que nós podemos e que nós temos a possibilidade, que nós temos o direito. Então a vida é assim, a pessoa pode chegar meia hora mais cedo, pode chegar uma hora mais cedo. Então não é aquela hora, a hora definida. Tantos minutos a mais antes de iniciar já estavam abertos os portões. Então, sair do morno e esforçar-se para conhecer direito o livro Na Luz da Verdade. E aquele que conhece direito, ele sabe assim que ele será aquele que vai ser escolhido. Porque tem um ensino muito importante que fala assim, que muitos serão chamados e poucos serão escolhidos. Mas aquele que se esforça, então ele vai tendo essa capacidade de ir alinhando dentro dele. Com isso, ele vai ter a possibilidade de ser escolhido. Estuda o livro Na Luz da Verdade.